Paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Quero trazer aqui uma reflexão para vocês nessa noite sobre a Bíblia, o livro dos séculos. Diz assim no livro de Salmos 119, versículo 89. Ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. Queridos irmãos, nós carregamos a palavra de Deus e sabemos que a palavra de Deus é aquela que está firmada eternamente nos céus, e o plano de Deus estabelecido para nós, ele permanece o mesmo. Mas o que eu acho impressionante é que em alguns momentos de nossa vida nós encontramos pessoas que até mesmo carregam a palavra de Deus em seus braços. Nós vemos pessoas até mesmo lendo em locais públicos, porém as suas ações são contrárias à palavra de Deus, porque nós vemos que parece que o amor ele tem faltado em algumas vidas. Há uma falta de tolerância, há uma falta de, às vezes, reconhecimento do seu erro, do seu perdão, né? As pessoas estão muito secas, muito dura do coração, às vezes não quer ter um diálogo, não quer abrir o seu coração, e se conhece um pouquinho mais das Escrituras, acha que não precisa mais de ir à igreja, que não precisa mais de conselho. E não é bem assim o que diz a palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, verso 8, que secam-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Essa palavra que nós lemos, carregamos em nosso coração, quando ela é aplicada de uma forma diferente, de uma forma sincera, ela produz em nossos corações arrependimento. E o que falta no mundo hoje em dia é arrependimento. Nós vemos que se estamos no trânsito, se sofremos uma fechada, logo sai uma pessoa violenta querendo tomar satisfações, mas ela tem uma Bíblia lá no seu carro. Se você tem uma Bíblia no seu carro, onde que está a paz de Deus em vosso coração? O mundo necessita da paz do Senhor Jesus. E quando nós lemos na palavra de Deus que conheceremos a verdade vos libertará, a verdade é essa, porque na hora quando alguém fala algo sobre nós que até mesmo inflama a nossa vida, devido a coisas que estão acontecendo, nós ficamos nervosos. Por que nervosos? Porque ninguém aceita a verdade. Se você falar assim, irmão, mas eu amo a verdade. Não, nós amamos a verdade quando não se refere a nós. Porque quando se refere à nossa vida, nós ficamos furiosos, procuramos palavras até mesmo para questionar tais ações. E quando nós vemos a palavra de Deus que diz assim, conhecereis a verdade. Quando você ouve a verdade, que é a palavra de Deus, queridos irmãos, há uma transformação tão grande. Quando Deus ele começa a ter livre acesso para trabalhar na nossa vida, quando você começa a abrir o seu coração para o Senhor Jesus entrar e fazer morada, Deus muda a tua vida. Deus muda a tua história, Deus te transforma verdadeiramente. Você pode ter descanso na sua alma, você sente a paz do Senhor. E o mundo precisa da paz do Senhor, porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, 18, que em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem quer que tudo seja cumprido. Você imagina quantas pessoas que estão procurando mesmo meios para encontrar a paz.
pais, porque estão tão decepcionadas, estão tão abatidas, estão tão felizes de mim. Será que Deus não se lembra mais de mim? Olha o que diz a palavra do Senhor: passarão os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. O que Deus falou ao seu respeito, querido irmão, o que Deus falou sobre a sua vida, o que Deus prometeu para você, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 1,25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. A palavra de Deus, ela não muda. Mas então por que é que nos decepcionamos tanto? Por que é que se afastamos de Deus? Por que é que então nós até mesmo vamos buscar outros meios para poder se alegrar? Será que Deus não é suficiente para mim? Será que Deus não é suficiente para você, meu irmão? Deus mudou? Não, Deus não mudou. O que precisa em nossa vida é nós abrirmos o coração para Jesus e deixar Jesus mudar a nossa vida, deixar Jesus entrar em nosso coração, deixar Jesus entrar em nossa casa. Quando você abre a porta da sua casa e deixa Jesus entrar, ele transforma o seu lar, aquele lar destruído, aquele lar que vive em contenda, ninguém entende ninguém, se torna um lar diferente, um lar onde as pessoas acabam tendo amor um pelo outro, não vivem mais em guerra. Quando Jesus entra dentro do seu lar, o diabo ele tem que sair, a miséria tem que sair, porque você convidou Jesus. Agora, quando nós não convidamos Jesus para entrar dentro do lar, o que acontece conosco? O inimigo entra, causa baderna, bagunça, desarruma tudo que Jesus arrumou, aí fica um lar sem paz, um lar sem amor, onde nós vemos famílias sendo destruídas por intolerâncias de palavras. Mas Jesus, ele tem um alimento que pode mudar a vida, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia é o alimento para a nossa alma. Olha o que diz em Deuteronômio 8:3. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, é tudo diferente. O próprio Jesus, ele disse assim: no mundo vos tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. Ele nos fez uma promessa, ele falou que não seria fácil, igual algumas igrejas pregam por aí, né? A teoria da prosperidade, que você não pode aceitar ser pobre, que você não pode aceitar ser um monte de coisa que vocês já sabem por aí. Mas a palavra de Deus, que Jesus, quando ele veio, ele passou por situações difíceis, ele mesmo teve fome, teve sede, ele andou junto com os menos favorecidos, ele andou ao lado de pessoas abastadas em riquezas, mas uma coisa que ele ensinou foi o amor, foi o perdão, foi a santificação pela qual, se eu e você não tiver, ninguém verá a Deus. A Bíblia também diz que o reino dos céus é tomado à força. Você tem que se esforçar pela tua salvação. Você tem que lutar para poder morar no reino do céu. Sem luta não há conquista. Sem um esforço não tem como levantar a cabeça e falar: eu sou vitorioso. Porque o que vem fácil vai fácil também. Mas quando nós achamos a palavra de Deus e buscamos em Jesus o nosso recurso, a nossa vitória, nós somos mais do que vencedores. Queridos irmãos, a Bíblia diz no livro de Jeremias,
capítulo 15, verso 16, que achadas tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. É tão bom quando você está andando pela rua e alguém pergunta assim para você: você é crente? Aí você fala: só porque é que eu vejo um brilho diferente na sua face. Você tem um brilho diferente. Quando você me cumprimenta com bom dia, com a paz do Senhor, eu sinto uma paz dentro da minha alma. A alegria é minha e a sua, irmãos. É poder saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Em breve estaremos ao lado de Jesus Cristo. Mas uma coisa que está faltando em nossa vida nesse tempo é que parece que com o passar do tempo e com o aumento da tecnologia, os cristãos dessa época têm optado por meios que têm entristecido a nossa vida, porque antigamente você via homens de Deus, mulheres de Deus com uma Bíblia na mão, com folheto na mão para poder evangelizar. E hoje você vai na igreja, tem pessoas que já não carregam mais a Bíblia. Ele diz assim: não, eu não vou levar a Bíblia porque ela é pesada, não dá para colocar na bolsa, em moda. Aí ele fala: não, vou tirar meu tablet, vou tirar o meu celular que é grande e aqui tem a Bíblia instalada. Irmãos, eu sei que a tecnologia nos ajuda, mas a coisa mais gostosa que tem é poder folhear as páginas da Bíblia e você descobrir a riqueza na Bíblia, como é servir ao Senhor. Porque quando você pega o livro da Bíblia e começa a ver que ela é inspirada por Deus, onde homens, mulheres deram a sua vida para que esse livro fosse escrito por aproximadamente 40 homens de Deus. Aí nós vemos, como está no livro de Jeremias 36, 2, toma e escreve nela todas as palavras que te falei acerca de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que comecei a falar, desde os dias de Josias até hoje. A palavra do Senhor, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aí muitos falam assim: ah, meu irmão, mas a Bíblia foi escrita por vontade de homens. Foram homens que escreveram a palavra de Deus, sim, foram homens, mas no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Se esses homens cheios do Espírito Santo escreveram as palavras inspiradas por Deus, como é que eu posso ficar só no tablet, na igreja? Como é que eu posso ficar vendo no celular e não tenho prazer de folhear as páginas dela? Descobrir as riquezas que aqui nos traz. A Bíblia, irmão, ela fornece luz no meio das trevas. A Bíblia, ela é amada pelos santos de Deus. A Bíblia, ela é poderosa em sua influência. Ela é um martelo despedaçador dos corações duros, endurecidos. Quando o homem, ele dobra o seu joelho e fala: Jesus, me ensina a tua palavra. Me revela, Senhor, a tua palavra. Deus, o que é que eu vou trazer para a tua igreja no dia de hoje? E ele começa a estudar. Ele pega uma página, ele folheia. Ele pega outra página e folheia. É aqui, Senhor Jesus, que o Senhor quer que eu leia para a tua igreja. É aqui que o Senhor quer que eu
fale com os filhos. A Bíblia diz no livro de Jeremias 23:29, não é a minha palavra com fogo, diz o Senhor, e com um martelo que esmiuça a penha. Como é que você vai fazer só o seu estudo através do smartphone, se você não tem prazer na palavra de Deus? Né? Tudo é muito fácil. É fácil carregar sem a palavra de Deus. Não, vamos usar a oportunidade de Deus e carregar a sua palavra. Nós somos embaixadores de Cristo. A palavra de Deus é aquela que dá força para a nossa vida. Porque no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos se juntaram ao seu osso. Quando você fala através do Espírito Santo é diferente. Porque a palavra, quando nós falamos, carregamos a palavra, todo mundo fala ali, o nome de Deus, olha lá. Ele está armado para a batalha, ele está ali com a sua espada na sua mão. E ele é o poder salvador, essa palavra é o poder salvador, porque Romanos 1,16 diz, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu, depois no grego. Ela é uma arma defensiva também. Porque quando nós estamos estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo, no momento certo, ele nos faz lembrar de todas as palavras que nós temos. E há uma grande preocupação. Esses dias estávamos no culto, e quando no culto estávamos no altar do Senhor, observei muitas pessoas chegando sem a Bíblia. Parecia que nós estávamos em um encontro casual, onde estaríamos ali apenas revendo alguns amigos. E eu fiquei pensando, cadê a Bíblia desse irmão? Cadê a Bíblia dessa jovem, desse rapaz? Cadê a Bíblia? Onde eles estão escondendo a Bíblia? Aí passeia para lá e para cá, quando é na hora da palavra. Saca um celular, saca um tablet e vão ler a Bíblia pelo celular. Parece mais interessante. E eu fico pensando, irmãos, tá certo isso? Tá certo isso? Eu e você, antigamente escrevíamos nas páginas da Bíblia os versículos ou os sermões que o pastor ele falava lá na frente, marcava os seus versículos. Hoje vemos pouco isso. Vamos valorizar a palavra de Deus, porque haverá dias em que o povo não vai mais querer ouvir a santa verdade. Haverá dias em que o povo se afastará do caminho do Senhor, porque vai dizer, eu não aceito mais essa palavra. Isso daí ele pregou semana passada. Mas semana passada, talvez você estava no culto e não abriu seu coração para Deus. Mas como Jesus te ama e Ele te sonda, no livro de Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada e 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, irmãos, ela não muda. Deus conhece a tua vida, filho. Volta a ler a palavra de Deus.
Volta a estudar a santa palavra do Senhor Jesus. Carregue a Bíblia junto com você, que ela seja o seu amigo inseparável. Porque quando você começa a fazer isso e pedir para Jesus andar contigo, começa a pedir para Jesus falar contigo, começa a pedir instrução para o Senhor, e você fala: olha, Deus, como eu tenho pecado. Olha, Senhor, como eu vacilei e caí. Mas eu estou aqui lendo a tua palavra. No livro de João, capítulo 15, verso 3, diz: quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que eu tenho vos falado. No livro de João 17:17, ele diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra. No livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, ele diz: tendo purificado vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Queridos irmãos, volte a ler a palavra. Volte a frequentar os cultos da escola dominical. Ninguém sabe tudo nessa terra. Eu e você precisamos recomeçar. Precisamos valorizar a palavra do Senhor. Jesus está à porta. Ele diz: cedo vem, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você se chegar, pois, a Deus, Deus se chegará a vós. Jesus, ele disse assim: se tem de falta de alguma coisa, peça a Deus que ele dá. Está faltando amor, peça a Jesus, me ensina a amar. Está faltando perdão, fala: Jesus, me ensina a perdoar para que os meus pecados sejam perdoados. Lembra daquela oração que diz assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o quê? A tua vida. Você vê como é difícil? Aí depois vem assim: venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. Se você começar a ler a oração do Pai Nosso, você vai falar: Deus, quando ele chega naquela parte, perdoe os nossos devedores, assim como nós os perdoamos. Ou quando chega naquele outro versículo, fala: seja feita a tua vontade. Será que nós temos deixado Deus fazer a sua vontade em nossa vida? A palavra de Deus, ela é escrita com um propósito. Essa palavra que você carrega, ela foi escrita para autenticar a divindade de Cristo. Essa palavra que você tanto diz que ama, ela foi dada para dar esperança aos homens. Diz assim no livro de Romanos 15:4: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa Bíblia que você carrega, irmão, ela foi escrita para relatar experiências humanas como advertência. Essa Bíblia que você carrega, ela foi escrita para dar conhecimento da vida eterna. Suas palavras são sagradas, não devem ser alteradas.
seu estudo um mandamento. No livro de Isaías 34:16 diz: busquei no livro do Senhor. Ele diz: nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a sua própria boca ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. João 5,39: examinai-vos as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são as Escrituras que de mim testificam. Que Deus abençoe você, querido irmão. Que Deus abençoe você, querida irmã. Frequente uma igreja próxima de você. Procura estar debaixo das bênçãos do Senhor. Se você não está mais sentindo a presença de Deus em sua vida, reconcilie com Jesus. Quando Jesus lhe deixou relatar aquela pequena palavra, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, porque se não se arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e te dê a paz nessa noite. Amém? Fique todos com Deus. Senhor Jesus, abençoe a todos que estiveram ouvindo conosco esta reflexão. Cada um dos internautas, a eles a tua bênção e a provisão do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Repreende todo o mal que vem sobre eles e dai uma noite de paz em tua presença, o que te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.